Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar aqui continuidade às nossas lives. Vamos bater um papo aqui sobre uma curiosidade aí que muitos têm. E aí eu vim dar uma conversadinha com vocês, até para aqueles que têm aí na sua intuição, né? A vontade aí de ser reikiano, de saber como é que o reiki funciona, né? De que forma eu cheguei até o reiki e de que forma que o reiki pode nos ajudar, porque o reiki ele é maravilhoso. E aí muitas pessoas estão sempre me perguntando como é que você chegou até o reiki, como é que foi a tua trajetória. E a gente acaba contando um pingadinho assim em cada live. E aí hoje eu vim aqui. Oi, Lei, oi, meus queridos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. E aí eu falei, eu vou bater um papinho nessa live de hoje. Falar com vocês aqui sobre como foi a minha trajetória, como é que eu cheguei dentro do reiki, como é que eu encontrei o reiki, né? Na realidade eu digo que não fui eu que encontrei o reiki, ele que me encontrou. Bem-vindo, Lei, meu querido. E assim, foi um encontro, né? Como eu já falei aqui em outras lives, né? O reiki ele não é uma religião, não tem vínculo religioso nenhum. Ele é ali uma filosofia, praticamente uma filosofia de vida, uma terapia que já está dentro do SUS, já foi reconhecida pelo SUS. O reiki foi reconhecido pelo SUS como uma terapia complementar. Então, para quem aí não conhece um pouquinho, então ele já está ali regulamentado dentro do SUS como uma terapia complementar, tá? Fazendo parte ali de uma das terapias, né? E outras também, mas o reiki ele foi englobado dentro desse leque aí de terapias complementares, né? Então, a gente já sabe que ele ajuda ali, ele trata. Eu não gosto de falar em cura, porque quando a gente fala em cura, a pessoa fica naquela expectativa. E não sou eu que curo ninguém. Eu acho que cada um tem o poder e o dom de autocurar-se. Porque nós estamos aqui nesse mundo, nós somos uma partícula divina. Cada um aí é uma partícula do Criador, então a gente tem esse poder de se autocurar. E se a gente não quiser e nossa mente não estiver pronta, preparada e não for do nosso merecimento, a gente não vai obter essa cura. Então eu não falo em cura. Quando eu falo em reiki, eu falo em tratamento, né? E eu vejo muito o reiki como isso, como um tratamento para ajudar, né, aquelas pessoas que estão abertas a recebê-los e que têm o merecimento para isso também. Mas na grande maioria dos casos a gente consegue ajudar a pessoa pelo menos a se prontificar, a se abrir aos tratamentos convencionais, porque o reiki ele é uma terapia complementar, tá? Mas nada tira ali o mérito nem a questão da medicina tradicional, tá? Medicina tradicional ela tem que ser levada em consideração, as pessoas têm que fazer os seus tratamentos, sim. Eu não estou aqui para falar, o reiki é maravilhoso, me ajuda muito, me abriu meu chakra laríngeo, sabe? E hoje eu estou fazendo essa live aqui com vocês por conta do reiki, porque senão não conseguiria, mas porque eu me permiti também, foi um encontro, né? Um encontro ali, eu estava aberta a isso, receptiva a isso. Então, vou começar aí a nossa live falando de como eu cheguei ao reiki e a transformação que ele fez aí na minha vida, né? Como ele me ajudou e me ajuda, né? Vai me ajudar aí. Eu espero que durante essa existência toda ele permaneça comigo. Uma vez reikiano, sempre reikiano, gente. Eu tive um chamado para fazer um curso de tarô. Já estava no meu caminho baralho cigano e acabou que eu me encontrei com uma mestra, né, a mestra Glaucia Chatman, gratidão minha mestra, que me abriu esse caminho das terapias holísticas, né? E aí eu tive esse chamado para fazer, já tinha tido há uns 7, 8 anos, né, do baralho cigano, e aí eu fui dando uma enroladinha, acabou que eu entrei primeiro pelo tarô,
E depois fui pro baralho cigano. Me encantei com o baralho cigano, porque realmente era coisa que parecia que eu já conhecia ele. Eu já tinha tido essa intuição que eu deveria procurar. Já tinha tido, inclusive, uma mensagem que eu deveria procurar aprender o baralho cigano. E aí foi aquele encontro maravilhoso. Só que eu não sabia que a minha mestra era mestra em reiki. Eu não sabia de nada disso. Pra mim, ela era só taróloga, né? Tudo bem. E a gente foi conhecendo as terapias, achei tudo maravilhoso. E um dia ela fala assim no grupo: gente, quem quiser participar, eu vou abrir um grupo, né? A gente estava estudando ainda o tarô e o grupo ficou durante muito tempo unido, né? Tanto é que eu tenho outro grupo que foi um fragmento desse grupo, né? Que a gente continua com ele, mas 2 grupos que existem aí, né, meninas, que vão assistir a live depois. Que fizeram parte do grupo da mestra e depois nós continuamos, né? Unidas aí. Essa é a egrégora que eu falo que é a minha egrégora, né? A gente continua aí nessa união. E aí ela fez esse chamado, falou: vou fazer um grupo do Chama Violeta. Quem quiser entrar, quem quiser participar, tem que ter o nível 1, pelo menos o nível 2 de reiki. Mas eu não sabia o que era reiki. Não vou participar, não sei o que é. Lá eu me informo e descubro o que é. Ele Chama Violeta tem tudo a ver, né? Porque a minha madrasta, ela trabalhava com Chama Violeta e eu já fui em Botafogo, né, na IEV uma vez também participar de um ritual de Chama Violeta. Então tudo bem, falei, tem tudo a ver, né? Chama Violeta, maravilha. Vou sim, né? Quero me iniciar, quero trabalhar com a Chama Violeta. Só que quando eu cheguei nesse grupo, veio essa, novamente, pra se iniciar, você tem que ter pelo menos o nível 2 de reiki. Aí eu falei, gente, mas que diabo é isso? Bem-vinda, Osiane. Eu falei, o que é reiki? Meu Deus, aí eu fui procurar ali, mas não entendi muito bem. Eu falei, tá, mas posição de mãos, não tô entendendo muito bem o que é isso. Aí fui pra uma pessoa do grupo, chamei ela no PV e falei, olha só, eu não tô entendendo muito bem o que é isso, porque eu conheço um pouquinho da Chama Violeta, gostaria de me iniciar na Chama Violeta, mas não tô entendendo muito bem o que é isso, né? Por que eu tenho que fazer, por que tem que ser o nível 2 do reiki? Ela me explicou o que era o reiki. Gente, eu estava passando por um processo com o meu pai, que tinha acabado nesse momento de descobrir que ele estava com reincidência de um câncer que ele tinha tido há 8 anos atrás, e o câncer voltou no mesmo lugar, tá? Na garganta. Eu falei, aí quando ela me explicou o que era o reiki, eu falei, gente, eu preciso fazer esse reiki, porque o meu pai mora a 100 km de distância de mim. Se eu posso ajudar no tratamento dele, isso é maravilhoso. Mas eu não podia fazer o Chama Violeta porque eu ainda não tinha, não era mestre reiki, não tinha o nível 2 do reiki, né? E a minha mestra não estava dando aula de reiki, né? Ela abre uma vez por ano ou a cada 2 anos, né? O foco dela é TVP e o baralho cigano e tarô, né? Mas muito mais forte o tarô, inclusive. Eu falei, não sei como é que eu vou fazer. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum professor. Aí fui buscar um professor, aí achei lá um professor de reiki. Vou fazer com esse aqui, mas muito sem conhecer. Aí um amigo meu foi e falou assim, sem saber que eu tava nessa procura, eu vi uma coisa aqui pra você, que eu achei que é a sua cara, reiki pra bruxas e magos, que era o tema, né, do meu mestre, esse, do canal dele. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, que é a sua cara, você não quer ver isso não? Aí eu falei, pra já. Aí fui, entrei, me inscrevi, né? Me inscrevi lá pra fazer. E ainda perguntei à minha mestra assim, falei, mestra, esse Chama Violeta eu vou poder fazer depois? Porque eu não sou reikiana, não tinha entendido isso que tinha que ser, depois quando eu entendi o que era, né? Mas eu vou poder fazer esse Chama Violeta depois? Ela vai, não tem problema nenhum, você pode fazer. Falei, então tá bom, então eu vou fazer o meu reiki, né? Vou me tornar reikiana. Amei, falei, eu posso enviar à distância. E o meu propósito era fazer 1 e 2 por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria fazer o Chama Violeta. E segundo, porque eu poderia enviar isso pro meu pai. Então, assim, falei, foi um casamento perfeito. Então, por isso que eu digo que não fui eu que achei o reiki. Foi o reiki que me achou. Porque tudo foi
colaborando para que eu me tornasse uma reikiana, né? E aí me encantei com reiki, gente. Quando eu comecei a fazer, o chamado do meu mestre era esse, mas mais para desmistificar, mas não tinha nada a ver com bruxaria, nada disso, né? Mas foi mais para desmistificar, por isso que ele tinha esse chamado, assim. E eu amei o reiki, logo de cara, assim, foi uma maravilha. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu tô amando aprender o reiki, porque eu descobri que eu poderia fazer várias coisas. Poderia ajudar no meu chácara laríngeo, que é esse bloqueio que eu tinha, né, para falar em público. Eu ficava muito nervosa, eu não falava, deixei de ganhar algumas promoções de trabalho, né? Porque teria que falar para muitas pessoas e eu de jeito nenhum falava. Até pouco tempo eu tinha um pavor de injeção que eu consegui melhorar, assim, de uma forma, assim, significativa. Meu marido que sabe, gente, eu já mordi ele para tomar injeção. Eu gritava, eu chorava, eu fazia escândalos. Vocês não sabem a vergonha que eu passava. Já passei muita vergonha. Já fugi de hospital quando era pequena. Tudo por causa da injeção, tá? Pavor de injeção. Eu tinha que vocês não ter noção do que era. No hospital, quando eu tive chikungunya, eu tive que tomar... Mas não era só injeção não, tá? Injeção, tudo que tivesse agulha. Injeção, tomar soro, colher sangue, qualquer coisa desse tipo. Falou que é agulha, ai que horror. Pra mim era uma coisa assim, trevas. Eu queria ver qualquer coisa menos agulha. Aí eu comecei até pouco tempo, isso foi agora, deve ter o quê? Nos meus últimos tratamentos que eu fiz agora aqui, injeção, né, pra tomar da Covid, foi um terror, porque eu falei, como é que eu vou fazer pra tomar injeção que eu tinha pavor? Na primeira foi um terror que eu tava já fugindo, ele já me agarrou, né? Me estressei um pouquinho com ele, porque eu falei, eu não quero, eu já tá aqui, vai ter que tomar. Na segunda, a coisa já fluiu. Depois eu levei meus filhos pra tomar, porque eu nem levava. Olha, gente, eu não levei meus filhos pra fazer teste do pezinho, porque eu não aguentava nem ver, nem tomar injeção. Então, meu problema com a injeção era, nem eu queria ver ninguém tomando injeção, e nem eu queria tomar. Então, assim, meu caso era um caso crítico, tá? Um caso horroroso de pavor da agulha. Pra vocês verem como é que era a situação. Era difícil, gente, é difícil. Eu fugi do hospital pra tomar injeção, porque eu tinha que tomar injeção, porque eu tinha muita dor de garganta, tá? E quando eu era pequena, e eu fugi do hospital. Eu fugi quando eu fui operar a garganta, eu fugi do hospital também. Aí, no meio da minha fuga, eu descendo, minha mãe saiu, todo mundo saiu, eu fiquei sozinha, e a gente já tinha que se arrumar, porque eu acho que eu ia ser a segunda a ser operada, né? Isso eu tava com 16 anos. Aí eu simplesmente, vesti minha roupinha e falei, vou embora. De jeito nenhum, vou ficar aqui. Quando eu fiquei... Aquilo ia me atormentando, que lembrava que eu ia ter que passar pela agulha. A questão não era cirurgia, a questão era agulha. Meu Deus do céu, vou ter que tomar uma agulhada. Aí aquilo ia me atormentando, e eu, fugia. E vários episódios de fuga. Na chikungunya, quando eu tive chikungunya, meu marido... Eu tive que tomar soro. Aí o meu marido falou, não, ela vai ter que tomar soro sim. E eu não querendo tomar soro, eu falei, não quero ir. Vai tomar soro. Na hora que eles enfiaram a agulha pra colocar o soro em mim, eu mordi a barriga dele, porque eu também mordi as pessoas. Mordi uma amiga minha no trabalho também uma vez. Rosinha, se estiver assistindo a live, ou se for assistir, tadinha da Rosinha, né? Dei uma mordidinha também no braço dela, porque na empresa que eu trabalhei, a gente tinha que tomar vacina contra a gripe. E minha querida, olha, meus queridos, era um terror. A coitada da minha querida Rosinha. Ela foi pra me ajudar, ficou ali do meu lado e eu também dei quase uma cachorra, né, gente? Dei uma mordidinha no braço dela, assim, de leve, de nervoso. Mas era um pavor, um nervoso que eu tinha, uma loucura. Que só pode ser de vidas passadas, não é possível, gente. Não é possível. Mas hoje em dia, isso também o reiki me ajudou muito, porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa com injeção, né, desse período agora que eu tive que fazer exames também, e fui sozinha, porque eu não ia sozinha também, tá? Eu não ia sozinha. Quando eu fui tomar antitetânica, tem que tomar, acho que são 3 doses, né? Eu tava grávida, aí a doutora falou, tem que tomar antitetânica por causa da cirurgia, né, meu primeiro filho. Aí eu falei, tá bom, tudo bem.
Quando eu cheguei lá pra tomar a antitetânica, eu comecei a chorar, desesperada na hora de entrar. E tinham várias crianças no posto, que só pode tomar no posto. Várias crianças no posto aguardando. Eu chorei, saí de lá chorando, gritei, chorei dentro do posto, na hora de tomar a injeção, com crianças já fora esperando. Aí a enfermeira falou assim, olha, pelo amor de Deus, você... A primeira vez que eu fui, eu nem consegui tomar, porque a primeira vez ela falou assim, você volte com um acompanhante, sozinha você não vai poder tomar. Aí, tudo bem, porque eu fiquei muito nervosa. Ela viu que eu tava nervosa, ela falou, não, nesse estado, você grávida, não vou poder te aplicar a injeção assim. Aí voltei. Quando eu voltei, que eu entrei pra tomar a injeção, tinha criança lá dentro, tinha criança lá fora, que é um posto de saúde, né? Eu chorando daquele jeito, ela falou, você é uma péssima influência para essas crianças. Você chorando, gritando desse jeito. O que você acha? Qual criança que vai querer ser vacinada? Você, por favor, fale com a sua doutora, não precisa tomar... Se é para cirurgia, só uma dose já vai... Não vai valer pelos 10 anos, mas só uma dose já vai resolver. Então você converse com a sua doutora, porque não dá para você tomar a injeção, porque você realmente, fica muito nervosa. E eu fico até... Elas ficaram preocupadas, né? Poder acontecer alguma coisa ali, porque eu passava mal. Gente, eu ficava muito nervosa. Não é brincadeira não, gente. Eu tô rindo porque agora é muito engraçado, mas na hora não tem nada de engraça. Eu choro, eu fico nervosa, eu faço birra, igual criança. Eu fazia, né? Vamos botar no passado, porque agora eu já sou uma pessoa mais consciente, né? Ainda fico assim, um pouco nervosa na hora de entrar, né? Mas eu faço ali, desenho ali o símbolo ali do Sei Reiki e o Choco-Rei e entro. E aí a coisa já flui, sabe? Já consegui ir sozinha tirar sangue, já levei meus filhos para fazer a vacina da Covid. Já fui também tomar a vacina da Covid. A primeira foi um terror ainda não estava muito... Na segunda já foi bem melhor. Depois disso eu consegui tirar sangue. Então assim, o reiki, ele foi me ajudando de uma forma, né? E aí essa caminhada do reiki, eu encontrei esse meu mestre, fiz o nível 1. Já no nível 1 já usei o reiki, né? Porque meu filho com dor de dente, eu consegui ali aplicar o reiki nele, né? E só no nível 1, o nível 1 tem que ser presencial, não pode ser à distância. E aí eu apliquei ali pra dor de dente dele, ele tava muito nervoso, chorava, gritava de dor na madrugada, eu não tinha o que fazer, não sabia nem como é que eu ia fazer o reiki ainda, porque eu tinha acabado de ser sintonizado, mas tava aquela insegurança de reikiano, né, que acaba de ser sintonizado, você não sabe muito bem como agir, mas fui lá, desenhei o símbolo, nem fiz os princípios, desenhei o símbolo, fiz, ele deu aquela melhorada sem remédio, depois eu dei um remedinho a ele, e ficou, poxa, conseguiu dormir, pra poder segurar até o dia seguinte, pra levar ele ao dentista. Depois o meu gatinho caiu da janela do 2º andar, machucou a perna, a gente esteve procurando ele, não sabia, ele, porque eu deixei sem tela, né, porque a tela a gente pode colocar ou tirar. Eu deixei sem tela e não percebi que ele não estava no quarto com meu filho. Ele pulou pela janela, puf. E aí, quando eu dei conta, eu falei, gente, cadê o gato? Eu tenho 2 gatos e um cachorro, né? Aí, cadê? Aí fiquei desesperada. E o gato com 1 ano e pouquinho, né, ia fazer 2 anos ainda. Começamos a procurar, não tá em casa, não tá em casa. Eu falei, a janela tá aberta, esse gato pulou. Meu Deus. Aí desce todo mundo correndo, procura o gato pelo jardim, procura, não acha. Aí, até que achei o gato, coitadinho, acuado, embaixo do negócio onde tem a bomba de água. Aí peguei ele, né, vi que ele tava machucadinho ali na perna, mas não tinha quebrado nada. Aí subi com ele, só que ele não tava, deu magoou, né, da queda, né, que bateu. Aí ele caiu em cima de uma tábua. Aí eu peguei, fiquei fazendo a aplicação, porque era feriado, era véspera de feriado, uma coisa assim, e era noite. Comecei a fazer a aplicação nele, fiz. Falei com a veterinária, falou, ó, se você achar que ele não tá melhor, você traz ele aqui pra gente... Oi, mãezinha querida. Você traz ele aqui que a gente vê se quebrou alguma coisa. Mas meu marido fez, apertou, viu que não tinha quebrado nada. Desenhei ele, Choco-Rei. Isso tudo no nível 1. Pra vocês verem como tem gente que não dá valor ao nível 1. E o nível 1 me salvou em várias vezes, tá? Várias vezes eu precisei. Depois eu vou botar umas fotos pra vocês que eu fiz com a minha cachorra, que ela teve uma alergia na barriga, só com o Choco-Rei.
tá? Se vocês verem, eu fiz vídeo e foto. Ela ficou com a barriga, a gente ainda não sabe o que foi. Eu mandei pra veterinária a foto, né? E o vídeo. Aí ela até falou que ia passar um antialérgico pra ela, pelo que era ali, que ela tava vendo. E se não melhorasse, mas ela falou assim, amanhã você me retorna pra ver como é que ficou, pra poder te passar o nome certinho. E aí, qualquer coisa você vai ter que levar ela, né? Minha madrasta que tava fazendo intermediação, vendo isso com ela. Aí ela falou, olha, ainda não me passou o nome. Mas eu falei, quer saber, eu vou começar a aplicar o Chocorrei. Comecei a aplicar, apliquei. Ela tava com a barriga toda em bolha, assim, sabe? Eu comecei a apliquei assim, 2 a 3 vezes por dia o Chocorrei, né? E ela super receptiva, dormia até. Porque tem vezes que ela não deixa aplicar pra algumas coisas não. Porque ela é meio estressada com os cachorros na rua, mas tem coisas que ela não deixa muito fazer. Então, assim, o cachorro tem que permitir também, né? O bichinho, né? O cachorro, o gato. Apliquei, ela ficou ótima. Tá? Em 2 dias ela não tinha mais nada, secou tudo. Quem quiser ver foto depois, eu vou até ver se eu faço uma postagem sobre isso pra vocês. O gato, a mesma coisa. Ele caiu, ele não tava subindo nas coisas. Magoou a patinha, ele não subia no piano, não subia na cama que é baixinha, não subia. Ele não conseguia subir. Tava andando assim, meio mancando. Aí eu comecei a aplicação de reiki nele. A mesmíssima coisa. Ele melhorou assim consideravelmente, gente. Foi uma coisa assim que você vê o animalzinho assim sendo tratado, sabe? E aceitando, porque esse gato é meio arisco. Oi, Jane, minha querida, seja bem-vinda. Esse gato mais novo, ele é um pouquinho arisco, ele não vai com qualquer um, ele é meio... Até comigo, eu falo que ele é gato do meu filho, foi meu filho que pegou ele na rua. E ele é gato do meu filho, né? Ele é apaixonado pelo meu filho. Mas com a gente ele é meio arisco. Mas super aceitou, sabe? E ele ficou assim... Gente, no dia seguinte ele já estava. Esse mesmo gato, a gente castrou ele. E a experiência da castração, diferentemente do meu outro gato, né? Que tinha castrado, foi totalmente diferente. Eu fiz a aplicação de reiki nele, do Sei Reiki do Chocorrei, antes dele ir pra cirurgia, antes dele entrar pra cirurgia. E depois, teve uma amiga minha que veio lá em casa, ele e o marido. Tipo assim, 1 ou 2 dias depois que ele tinha feito a cirurgia. Ela ficou enlouquecida, porque ela foi pra entrar no banheiro, e o banheiro deles fica no banheiro, ele tava no banheiro. Quando ele foi, acho que foi ele que foi pra entrar, o gato saiu correndo, mas correndo. Ela falou assim, esse gato foi que castrou agora? Eu falei, foi. Mas assim, eu aplicando, depois da cirurgia, que ele foi pra casa, eu aplicando o reiki nele, ele voltou, assim, saiu daquele estado que ele estava, né, da anestesia. Em 3 horas ele tava já andando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Muito diferente do meu outro gato, que demorou ainda um pouco. Ele demorou assim umas 2 horas, 2 horas e pouco, ele já tava bem bebendo, comendo. A gente ficou louco porque assim, ela ainda falou, não força a comer, se ele não quiser comer, oferece água. Ele comeu com uma fome enlouquecedora, parecia que não tinha tido nada, que não tinha operado, tava tranquilo, perfeito, gente. Olha, são experiências que eu conto pra vocês porque realmente me surpreenderam. Então o reiki realmente é terapeuta, é isso mesmo, Alice. Alguém botou terapeuta, né? Botou reiki é vida. E é verdade, os gatos, eles são muito receptíveis a receber o reiki. Os animais, né, em si. Mas o cachorro é um pouco mais agitado. O gato, ele recebe, ele fica ali. Eu fazendo reiki pra minha madrasta, né? Eu faço pra ela, a cada 15 dias eu faço uma sessão pra ela. Eu vou até mostrar o meu boneco pra quem não conhece, o meu bicho preguiça. Esse aqui, ó. Esse aqui é o trabalhador, gente. Pra quem não conhece, é ele que eu utilizo nas sessões à distância. Deixa eu botar aqui pra cá pra vocês enxergarem ele bem. Olha aqui ele, o meu trabalhador, que eu boto ele deitadinho, né? Ele tá vendo aqui, ó. Vou botar ele aqui pra vocês enxergarem ele bem. Ele fica deitadinho, tá vendo? Então, ele tem as mãozinhas aqui, tem os pés, né? Aí você tem ali, ó, o chácara coronário, tem o chácara frontal, né? Aí você faz aqui as têmporas, olha, os chácaras aqui nos olhos, o laríngeo, tá vendo? Cardíaco, o plexo, umbilical, e aí a gente tem aqui na base da coluna
A gente faz aqui, ó. Né? Que é o chakra básico. Então, e eu uso também o chakra das mãos, que eu gosto muito de fazer, gente, que o chakra das mãos, ele é a extensão do chakra coronário, tá? Então, a gente recebe ali, passa pelo coração e a gente entrega com as nossas mãos o reiki ali. Por isso que é tão importante a gente fazer ali que as mãos que entregam, porque elas é o que passa pelo nosso coração que a gente está entregando ali com as nossas mãos, sabe? Então, esse bonequinho, esse meu trabalhador, esse meu bichinho preguiça, que me acompanha aqui nas minhas sessões de reiki, ele tem uma história, que é a história que me trouxe ao reiki, por isso ele acabou virando meu trabalhador e nada é por acaso, né? Esse bichinho preguiça aqui, quem me deu foi meu paizinho, meu papito, que tá morando com o nosso criador, né? Que voltou ao mundo espiritual. E eu fui pro reiki por conta dele, né? Por causa do meu paizinho. E esse boneco hoje, esse meu amigo trabalhador aqui, é o que é utilizado para enviar reiki para tantas outras pessoas. Então isso para mim tem um valor assim. Ele para mim é como se fosse uma pessoinha, gente, porque ele tá ali, é com ele que eu entrego, eu faço defumação nele, eu limpo ele com os cristais também, eu passo mão na erva assim, passo por ele para limpar, eu benzo ele. Ele é que o meu amigão que tá aqui fazendo essa intermediação para que ajudem as outras pessoas. Então eu boto ele deitadinho ali, o nome da pessoa e a data de nascimento, né? Aí eu coloco ele, vou botar aqui como eu faço para vocês, para mostrar aqui para vocês como é que mais ou menos funciona, para vocês saberem, né? Quem tem um bichinho aí, quem tem algum boneco e quiser fazer à distância, os reikianos aí de plantão, ó, eu boto ele deitadinho assim. Geralmente eu boto um travesseiro. Gente, eu faço como se ele fosse a pessoa que tá ali, que eu tô atendendo, tá? Então eu não tô nem com um travesseirinho aqui, mas eu boto um travesseirinho aqui, e aí ele deitadinho. E aí os cristais que me vêm eu vou colocando nele. Quem vê, né? Quem sabe, quem trabalha, já teve comigo aqui, já sabe, né? Vou colocando ali o que me vem pra colocar. E aí faço aqui na testa, ó, tá vendo? Eu faço e vou fazendo ali a aplicação conforme vai vindo, recito os princípios, tudo como se a pessoa estivesse presente. A sessão de reiki à distância, ela funciona pra mim como se estivesse presencial. Eu me preparo antes, peço a pessoa para se preparar também, faço a prece, mando a prece para a pessoa, se a pessoa quiser fazer. Eu trabalho com os mestres da Fraternidade Branca, então faço a ancoragem deles aí. A gente pode fazer uma live um dia falando sobre cada um deles. Olha aqui, ó. Olha aqui que eu tenho para vocês, ó. Olha que maravilha, ó. Mestre Honória, tá vendo? Do raio azul. Aí, ó, Mestre Confúcio do raio amarelo. Nossa querida mestra Nada, aqui, no raio rubi dourado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mestre Serafins Bey, raio aí da pureza. E aí a gente vem aqui, Mestre Hilarion, raio verde, da cura. Nossa mestra Rovena, amor incondicional, o raio rosa. E aqui o meu mestre, que ele é o meu mestre, foi por conta dele que eu me tornei reikiana, né, na chama violeta, que é o meu mestre Saint Germain. Quem quiser saber o mestre pode me mandar a data de nascimento que eu mando pra vocês, tá? O mestre de vocês, a gente faz pela data de nascimento. É só vocês me mandarem a data de nascimento completinho, direitinho, tá? Não precisa nome não, só a data de nascimento. Mas se vocês quiserem botar o primeiro nome pra eu saber quem é, né? Mas não precisa o nome completo não, só pela data de nascimento a gente faz aqui pra saber quem são os mestres de vocês, que eu trabalho com eles. Me veio pra fazer a ancoragem deles durante as sessões de reiki. E hoje eu faço sempre, cada sessão de reiki, eu faço ali a ancoragem de um mestre, tá? Às vezes eu faço com o mestre do dia, porque cada mestre tem ali o seu dia da semana. Às vezes eu faço aquele que me vem mesmo pra fazer, às vezes a pessoa tá com problema de saúde, eu gosto de fazer a ancoragem ali
do mestre Hilário, que é o mestre da cura, né? Às vezes a pessoa quer transmutar alguma coisa muito forte na vida dela, que ela não consegue, aí a gente faz a ancoragem do mestre Saint-Germain, e assim por diante, né? Cada mestre ali tem uma conexão e tem uma energia ligada a ele, né? E aí eu gosto de fazer assim, de trabalhar com cada pessoa vem diferente. A gente segue a intuição. Aquela live que eu fiz sobre intuição, quem não assistiu pode assistir no canal do YouTube. Gente, tem o meu canal do YouTube lá, que é o Reiki Baralho Cigano, tá? Rosana Gomes. Vocês podem buscar lá, que tem, as lives estão todas salvas lá. Tem gente que prefere assistir por lá, tá? Essa live também vai ficar lá. Então, vocês podem assistir por lá, o Reiki Baralho Cigano, no canal, as lives. Então lá eu falo da intuição, que a gente, como é que a gente se conecta, como é que a gente deve ouvir, que às vezes a gente está desconecto. Tem uma live falando lá sobre proteções também, como é que a gente faz as proteções. Mas o importante, que eu ia complementar nessa live, que eu não falei, nessa live das proteções, uma coisa bem importante de falar para vocês é o seguinte: a gente tem que fazer as proteções, que é bom a gente fazer, né? A gente se limpar, a gente se cuidar, a gente se proteger. Mas cabeça comanda o corpo, tá, gente? Se a nossa cabeça só fica pensando coisa negativa, se a gente só deseja o mal pro outro, que o outro se ferre, que o outro se lasque, se a gente tá com o tempo inteiro vibrando raiva, vibrando ódio, amargura, reclamando de tudo, não tem proteção certa, gente. Porque a gente faz o quê? A gente abaixa a nossa frequência. Você vai viver para tomar banho, para fazer proteções, né? O que seja que você fizer, dentro da religião que você tiver, e não vai adiantar, tá? A questão é essa: a cabeça comanda corpo. E isso aí não sou eu que tô falando. Isso aí é uma máxima que existe, que a gente tem que entender isso. Então, só assisto porcaria, só falo besteira, desejo o mal pro outro e faço o mal pro outro. E aí? O que você acha que a gente tá... como é que vocês acham que a gente tá se conectando quando a gente faz esse tipo de coisa? E aí vai adiantar eu ficar tomando banho? Vai adiantar eu ficar passando defumador? Eu andar com cristal? Não vai, né? Porque a questão é aqui. A questão é aqui. Eu falo, eu espraguejo, eu desejo mal, eu tenho inveja do meu próximo, eu fico me comparando o tempo inteiro com o outro. Então pensem bem sobre isso, tá? Que isso é uma coisa que eu queria acrescentar lá naquela live das proteções, que eu falei de tudo, mas eu não falei dessa parte principal, e hoje eu vejo que... Mas eu falei o que eu podia ter falado naquele momento, que era o que eu tinha consciência. Nesse momento eu não realmente não passou. Mas hoje eu falo pra vocês. O que sai da sua boca, porque primeiro passa pela sua mente, para depois sair pela sua boca, né? E muita coisa você sente. Então, o que você sente em relação ao outro, o que você deseja em relação ao outro, o que você faz em relação ao outro, você abre uma porta para que todas as energias desqualificadas, elas se encontrem ali com aquilo que você está sentindo e pensando. Porque desse tipo, eu vibro medo, eu baixo meu padrão de vibração. Eu baixei o meu padrão, eu abri a porta. Eu tô com raiva, e essa raiva é uma raiva recorrente, que eu não saio disso, eu baixo meu padrão, eu abro minha porta. Eu tenho inveja do outro, porque o outro tem e eu não tenho. O que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Eu baixo meu padrão, eu abro a porta. Todas as energias desqualificadas que estiverem nessa mesma vibração, elas vão de encontro àquilo que você está sentindo, e elas vão entrar, porque a porta está aberta. Tá? Então, o que eu falo pra vocês não adianta reiki, não adianta nada, não adianta fazer sua autoaplicação, não adianta se você deixar a porta aberta. E a porta aberta, você começa deixando aqui, tá? Então, preste atenção no que vocês estão vendo, no que vocês estão assistindo, prestem atenção daquilo que vocês estão se alimentando. Do que vocês têm se alimentado?
Com o que vocês têm se alimentado? Que a gente fala assim, muito assim, eu tenho que comer uma comida mais saudável, um franguinho grelhado, uma saladinha, eu não como carne vermelha, no caso disso que eu tô cuidando do meu corpo físico, né? Ótimo, a gente tem que cuidar do corpo físico. Mas e o corpo espiritual? O corpo energético ali falando. O nosso emocional, o nosso mental. Como é que a gente está alimentando isso? Como é que a gente está alimentando esses outros corpos? Que nós somos um todo, nós não somos só o físico. O que eu tenho pensado, falado, espraguejado, né? Tem muita gente que tem. E tem pessoas que não sabem, mas tem um dom muito forte na palavra. Todos têm, mas tem gente que tem isso. Você presta atenção, tem gente que fala alguma coisa e aquela coisa acontece. Então você imagina a pessoa que espragueja e tem esse dom, essa força na palavra. Mais potencializado. O perigo que é. Oi, sejam todos bem-vindos que estão entrando aí. Então, a gente tem que olhar o que a gente tem alimentado ali, os nossos outros corpos. Com o que a gente tem alimentado? Assistido muita porcaria, ficado com muito medo, porque a gente só assiste porcaria, só assiste programa de fofoca, só assiste gente falando mal da vida do outro, só assiste programa falando de desgraça. E o mundo não é só isso, né? Se fosse só isso, já tinha acabado, né? Se fosse tudo que só mostra na televisão ali, eu sempre falo, a gente tava ferrado, já tinha acabado o mundo. Porque o mundo, a televisão só mostra desgraça. Se fosse só aquilo ali, acabou. Então, olhem aquilo que vocês estão se alimentando, né? Porque a prática do reiki, ser reikiano, a gente, né, esse encontro que eu tive ali com o reiki foi maravilhoso, tudo, mas o reiki é uma filosofia de vida e eu tive que realmente transformar em muitas coisas. Aprender, tá? Porque ali os 5 princípios do reiki, né? Só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu não me preocupo, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu trabalho honestamente, só por hoje eu sou bondoso com todos e com todos é comigo também, principalmente, né? Como é que eu vou ser bondoso com o outro se eu não sou bondosa comigo? Passa tudo por isso, pelo que a gente está pensando, pelo que a gente está alimentando o nosso mental, o nosso emocional. Então a gente tem que cuidar de tudo. Não adianta a gente cuidar só do físico e falar, eu me alimento super bem. Mas falo uma porção de bobagem, penso uma porção de bobagem, espraguejo o outro, desejo mal pro outro, né? Vejo uma pessoa que eu posso ajudar de repente alguém e finge que eu não tô vendo. Que tipo de ser humano, né, sou eu e que tipo de alimento eu tô dando, né? Pra mim, pra minha alma. E aí foi assim, gente. Então foi assim que eu cheguei até o reiki. Fiz o nível 1, fiz o nível 2. Depois do nível 2, o que eu fiz? Fui ali pra chama violeta, que era aquilo que eu queria. E a chama violeta, eu já trabalhei com ela e já assim, tava no mercado, saindo do supermercado. Não foi do supermercado, não, saindo do shopping. Eu e meu marido, só que a gente tava com lanche, né, na mão. E uma briga no estacionamento ali que um motoqueiro bateu, acho que foi no retrovisor, um carro de uma pessoa, né? Tava um casal. E começou uma briga ali. Eu já tinha passado pelo nível 1 e 2, fiz o meu chama violeta, né? Recebi a chama violeta e já podia trabalhar com ela. E foi a primeira vez que eu também consegui ali colocar o chama violeta. Quando eu vi aquela confusão, eu rapidamente desenhei o símbolo da chama violeta, né? Foi assim. Eu falei, meu marido não estava entendendo nada, porque ele queria que eu entrasse no carro, ele estava vendo a confusão, tá no carro, Eu falei, não, segura isso aqui. Segura esses lanches aqui, joguei os lanches tudo em cima dele. E fui ali, desenhei igual uma maluca, gente, você deve saber que eu sou louca. Desenhei ali o símbolo rapidamente, do chama violeta. E, gente, foi uma coisa incrível. Eu acabei de desenhar o símbolo, o rapaz da moto entrou na moto, o cara do carro entrou no carro e eles, cada um, seguiu o seu caminho. Meu marido ficou olhando pra minha cara assim, sem entender nada. Eu já tinha feito minha iniciação no chama violeta e eu acho que eu não tinha falado pra ele ainda. E ele ficou assim olhando, ele, o que é isso? Eu falei, transmutou. Eu precisava transmutar. Essa confusão, transmutou. Entramos no carro e fomos embora. Aí depois já tiveram outros casos dos meus filhos também querendo ali um embate um com o outro e eu rapidamente vou lá e
desenha o símbolo. Quando a gente tá com calma e com alma, para isso que às vezes a gente também acaba se deixando afetar, mas eu tento não deixar me afetar, né? Às vezes que eu consegui não me deixar afetar, eu consigo desenhar o símbolo e a coisa dá uma esfriada. Um desiste da confusão, sabe? Porque dois adolescentes não é mole. Com idades muito, muito próximas, com pensamento totalmente diferentes um do outro, né? Então vocês já viram como é que é. Então, gente, aí passei disso, aí eu falei, agora eu quero quando eu descobri que o nível 3 do Reiki, né? Você trabalhava o espiritual, eu falei, agora eu quero o nível 3. E fui pro nível 3 para trabalhar o espiritual. Porque aí você se ilumina. Você olha para você. Você consegue se enxergar as coisas que você precisa trabalhar. O nível 3 tem isso. O nível 3 é muito, muito eu. Muito entender aquilo que eu preciso melhorar. Né? O meu autoconhecimento. E foi isso que aconteceu. Eu fui pro nível 3 e foi maravilhoso. Gente, então assim, eu falo que o Reiki realmente me encontrou. Estava no meu caminho. Estava no meu caminho. E me fez muito bem. Me ajudou demais. Tá? Me ajudou no meu chakra laríngeo, me ajudou nos meus medos com a minha injeção, me ajudou aí a ter mais calma, mais alma para entender os processos que a gente passa, que são difíceis da gente conseguir entender. Né? Essa questão da filosofia do Reiki, do só por hoje, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, demais, eu achava que tudo era para ontem, que tinha que se resolver. E muito preocupada, porque o que é o preocupar, né? Se pré-ocupar de alguma coisa que ainda não aconteceu e que pode ser que nem aconteça. Boa tarde, Érica, bem-vinda, minha querida. Vou deixar a live gravada, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser e o Instagram permitir, vou deixar gravado e vocês voltem aí para vocês conhecerem um pouquinho da história, da minha história, das experiências com o Reiki, né? Que eu fui relatando aqui o meu galgar, meu caminhar aí dentro do Reiki, tá? As experiências, e para aqueles que desejam se tornar reikianos, vão em busca desse caminho, se sentir no coração de vocês. O Reiki, ele trabalha ali com todas essas partes que eu falei para vocês, já do mental, do emocional, do físico, do espiritual. Então ele passa por todos esses campos, essas áreas da nossa vida. E quando a gente chega no nível 3, a gente consegue... Não é que a gente fique melhor que ninguém não, tá, gente? Sou cheia de defeito, continuo, né? Várias coisas que a gente tá sempre aqui tentando melhorar, tá? Longe de virar uma santa, tá? Não tem nada disso. Mas a gente melhora algumas coisas porque a gente evita determinadas coisas, tá? E quando as coisas acontecem, a gente toma uma atitude perante aquela situação de forma diferente. Que as coisas não deixam de acontecer. É o que eu falo no caso das preces, da fé. Eu ancoro minha fé, ancoro minhas preces, estou ali. Mas não é por isso que as coisas vão deixar de acontecer, né? A vida é um aprendizado, a gente está aqui para aprender. Só que a forma com que a gente lida com essas coisas, quando a gente tá no outro caminho, né? Tá tendo aquela compreensão de algumas situações, um olhar diferente, a gente lida de forma diferente. E isso é importante, porque aí a gente absorve o aprendizado de tudo que acontece. Não absorve ali o trauma da situação ou fica com raiva, com revolta. A gente leva ali... Claro que a gente sente, somos seres humanos, vamos sentir, mas a gente sente ali entendendo os processos, que tudo é um processo, tudo é aprendizado, tudo são ciclos. A vida é cíclica e a gente tem que passar por cada coisa pra gente poder ter o aprendizado, senão não precisava nem estar aqui, né? Bobagem. Certo? Aí me tornei mestre em Reiki. E hoje estou aqui, fiz depois o nível do 3B, né? E quero fazer, eu fiz com outro mestre, mas eu quero fazer novamente com o meu mestre. Eu já até falei com ele que eu quero fazer com ele, porque eu comecei com ele e o último nível eu fiz com outro mestre, mas eu não me identifiquei, não tô falando mal, nem que foi ruim, nem que o mestre é ruim, nem que é culpa dele, nem responsabilidade. É que a identificação não foi
né? Não fluiu. E eu tenho muita conexão, assim, com mestres, com pessoas, para eu conseguir absorver ali, né, o aprendizado, o conteúdo, o conhecimento. Eu tenho que me conectar com aquela pessoa, sabe? Então, todos os cursos que eu faço, de benzimento, de ervas, de florais, tudo que eu já fiz, né? Às vezes eu começo com aquela pessoa e não dou continuidade, vou buscar uma outra porque não bateu. A energia não... Pra mim tem que ter essa conexão, sabe? Uma conexão de alma mesmo. De alma pra alma, às vezes não bate. E aí eu falei com o meu mestre, olha, eu fiz com o outro 3B, que aí eu posso iniciar outras pessoas, mas como eu fiz todos os livros com ele e a conexão não bateu, eu quero fazer de novo o 3B, mas eu quero fazer agora com você para encerrar. Ele, que ótimo, não sei o que. Falei, então eu vou fazer com ele, porque o método dele super bate, né? Super se identifica e a gente já combinou como fazer com ele o 3B novamente. Né? E é isso, gente. E eu amo o Reiki. O Reiki, ele tá em tudo na minha vida. Eu uso o Reiki no remédio, eu uso o Reiki na minha água, na comida, nos meus animais, no meu banho, entendeu? O Reiki, ele tomou, assim, na minha mesa do meu baralho cigano, no tarô, né? Ele tomou conta ali, na minha hora de dormir, na minha auto-aplicação, insônias e tudo isso, eu uso o Reiki. O Reiki, ele me fortalece de uma forma, assim, sabe? Às vezes eu não consigo dormir, acordo na madrugada, e aí eu faço ali a auto-aplicação. Ou então, quando eu me lembro, eu desenho um Reiki ali na minha cama, pra eu poder dormir, sabe? Meus filhos, muitas vezes, meu filho também passando por um processo também complicado na vida dele, pessoal. E eu vou lá e faço a aplicação dele. O outro também, né? Mas cada um tá vivendo o seu processo, cada um tem o seu tempo, né? E o tempo... A gente às vezes quer controlar isso. Eu assisti, não sei se vocês assistiram aquele ontem, né? Foi o Globo Rural falando dos cavalos lá na Argentina. A gente fala que é encantador, não fala domador, porque é aquilo que ele faz com os cavalos. E eu sou louca por cavalos, né? Eu monto a cavalo desde 9 anos de idade. E ele mostrando como é que ele faz para treinar os cavalos sem chicotada, e ele usa o cavalo, ele não bota aquela boqueira que eles botam, esqueci o nome agora, gente, que machuca o cavalo, ele não usa assim, né? Ele usa com corda. Então, e ele faz tudo com amor, sabe? Sem controlar, porque ele entendeu que o tempo que a gente quer controlar, tudo a gente quer controlar, a gente acha que o outro tem que aprender e tem que dar aquilo, fazer aquilo que a gente quer, né? A gente quem tá no controle. E não é assim. Eu falei isso com meu marido também, depois que a gente assistiu isso, né? A gente tava falando, falei, tá vendo? Cada um tem seu tempo. A gente quer que os filhos aprendam no nosso tempo e tenham o entendimento que a gente tem, mas cada um tem o seu tempo de aprendizado. A gente ensina, a gente repete, porque a gente está ali como, né? Com a responsabilidade de pai e mãe, ou de professor, do que seja, ou de terapeuta, ou de amigo, mas cada um está vivendo um nível de consciência diferente, cada um tem o seu tempo de aprendizado e de absorver aquilo ali. Por quê? Porque cada um tem uma bagagem. Tá pronto. É igual ler um livro, gente. Às vezes a gente lê um livro, eu já li vários livros, né? O Livro dos Espíritos mesmo, foi um livro que eu li a primeira vez e não entendi nada. Falei, gente, que loucura isso aqui. Passaram assim 7 anos depois, eu li ele novamente, falei, gente, faz sentido. Reli. Falei, como é que eu não vi isso 2 anos atrás quando eu li? E se eu ler ele agora de novo, eu vou ter uma outra visão. Porque a gente está assim, a gente está em tempo inteiro em construção, em aprendizado, em evolução. Então, os filhos são assim, o mundo é assim, tudo está em evolução. Então, cada um tem ali o seu tempo de aprendizado e de estar pronto para receber aquilo. E o Reiki veio na minha vida, eu falo assim, ai, que pena que não veio antes. Mas ele veio no momento que eu estava pronta para receber, que eu estava pronta para entender. E de repente, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá, eu não estaria pronta. Então, hoje, né, há 3 anos atrás, eu estava pronta para receber o Reiki.
recebi de braços abertos, né? Com calma, com alma, com amor. E me tornei uma reikiana e muito feliz por isso. E é isso, pessoal. Então eu vou encerrar a nossa live de hoje dizendo aí a todos que desejarem ser reikianos e que os que já forem reikianos, se quiserem me procurar, vocês me procuram pra gente bater um papo aí, que eu vou fazer um curso de reciclagem. Tem gente me pedindo curso de reciclagem de reiki, tá? Ainda não tô fazendo as iniciações, ainda não vou formar turma para iniciação, mas para aqueles que quiserem reciclar, que já são reikianos, mas são inseguros, que não... eu tenho medo, eu não sei como utilizar, manda um direct pra mim que a gente conversa direitinho ali, pra gente bate um papo e a gente pode marcar ali pra gente tá fazendo uma releitura, vamos falar assim, do reiki. Tá bom? A gente confiar. Vamos confiar. Confiar, porque o reiki é isso, né? Só por hoje eu confio, eu acredito em mim, né? E na força do reiki. Ai, Érica, vocês que são a bênção na minha vida, vocês me dão muita força, muito feliz por ter vocês aqui, tá? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo, gente, gratidão imensa, eterna a todos que estão no meu caminho e a todos que de alguma forma me ensinaram, porque a gente está sempre aprendendo, né, um com o outro, né? E é assim, eu passo aquilo que eu sei, mas eu aprendo com vocês a beça. A beça. Tá? Gratidão a todos do fundo do coração, paz e luz, fiquem com Deus.